começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar de um projeto novo da Unidade de Cuidados Paliativos que a gente aqui chama carinhosamente de São Judas e é onde nasceu toda essa estrutura do Hospital de Câncer de Barretos. Para falar desse novo projeto, eu estou aqui com a Landina Pacheco. Ela é enfermeira do Hospital São Judas Tadeu, que é a nossa unidade de cuidados paliativos, né? E está com esse novo projeto que é o atendimento domiciliar. O nome já diz o que é, né, Landina? Sim. Mas como é que se dá isso? Vocês vão até o domicílio dos pacientes e que pacientes são esses? São pacientes que estão em cuidados paliativos, né, do Hospital São Judas Tadeu. Eles são encaminhados da unidade 1, né, que é da Fundação Pio XII. E esses pacientes chegam até o atendimento domiciliar, até o nosso serviço, por meio da própria unidade 2, que é o cuidado paliativo, via internação ou o CIAP, né, que é o nosso Centro de Intercorrência Ambulatorial Paliativa, ou o ambulatório mesmo. O paciente às vezes é agendado em consulta, tem o critério para estar incluído, né, nesse serviço, então a gente faz uma avaliação e inclui ele. Tá, só para explicar assim um pouco melhor, porque às vezes quem está em casa não está entendendo muito bem. A nossa unidade de cuidados paliativos quer dizer, o paciente, um número pequeno, inclusive, né, de pacientes chega a um determinado momento do tratamento que tem que dar qualidade de vida para ele, né? A doença não tem mais aquele combate que tem alguns que acabam tendo cura, e aí tem que dar qualidade de vida, é isso, né? Para isso que é a unidade. Isso, o nosso foco não é mais a cura, né, a doença em si, sim o paciente, né? Paciente, a qualidade que ele vai conviver com essa doença terrível que é o câncer, controle de sintomas, né? Tá, aí a gente ouve muito falar de internação lá no prédio. Mas essa pessoa muitas vezes tem uma internação e tem uma alta, né? E aí é nessa alta que, na hora que ele volta para o domicílio, que vocês atuam. Isso, a gente pensa numa alta planejada, né? E pensa na deshospitalização desse paciente, porque muitos falam do desejo de estar voltando para casa, né? No seu ambiente, né? Com a sua família, né? Já que a gente está falando em qualidade de vida, nada melhor do que ter vida na casa da gente. Isso é uma qualidade de vida, né? Pra gente é uma coisa e talvez para eles faz outro sentido, né? Para cada um tem um sentido. Então a gente ajuda dessa forma. A gente encaminha esse paciente até o domicílio, né? Quando ele está no caso da internação, né, da hospitalização, quando ele tiver com sintomas controlados, a gente programa uma alta junto com a equipe médica lá do hospital, de toda a equipe multidisciplinar, mais a equipe da visita domiciliar. Quer dizer, uma alta discutida com todo mundo. Planejada. Não é assim, as enfermeiras resolveram. Não, é com o médico, com o psicólogo que acompanha a família, com todo mundo. Isso, todo mundo, né? Então a nossa equipe, como ali a gente é do hospital, é a equipe do hospital em si, só que essa equipe ela sai para fazer o atendimento domiciliar. Então a gente sempre está conversando, a gente faz a busca ativa também, né, diariamente nas internações e está sempre conversando com a equipe que está naquele momento responsável pelo paciente. A gente já teve algumas entrevistas no programa com alguns médicos da nossa unidade de cuidados paliativos e eles falam muito que a maior parte dos pacientes reclama de dor. Isso. Né? Que é um consenso geral. É um sintoma. E aí o combate a essa dor, o cuidar para que essa dor não apareça ou não permaneça é muito forte dentro do hospital. Como é que você faz isso quando a pessoa voltou para casa dela? Então, esse paciente, quando ele interna para um controle de dor, então a gente toma todas as condutas, né, dentro da internação para que esse paciente ele vá para o domicílio com a dor controlada. E a partir daí a gente segue esse paciente em visitas pré-agendadas, né, ou semanais, ou quinzenais, ou mensais, e a gente está sempre acompanhando esse paciente via telefone. Tá, e aí tem alguém na casa que está habilitado para, por exemplo, dar o medicamento e se for injetável? Então, a gente tem uma técnica dentro da enfermagem que chama hipodermóclise, né? Então, ou se ele precisa de porque também tem a internação domiciliar, né? Que é a internação domiciliar, a gente faria a visita todos os dias para esse paciente. Ah, certo. São situações diferentes. Isso, que aí faria essa medicação injetável. Agora a gente tem uma técnica também que é a hipodermóclise, que é uma terapia na pele.
Então, quando a gente percebe que a família tem condições de estar ajudando a gente, né? Porque a gente tem que pensar no paciente, mas também fazer o cuidador fazer parte de todos esses procedimentos também, de uma maneira que eles consigam, né? Não sobrecarregá-los. Treinar mesmo essa família. Treiná-los. Né? Então, eles são os nossos parceiros, na verdade, né? Então, a gente tem muito vínculo com o cuidador. Então, a gente ensina, né, orienta, mesmo que ele está com uma medicação VO, né, para dor ou para outros sintomas, a gente ensina o resgate também, que é uma dose extra, né, no intervalo dessa medicação para dor, se ele tiver dor. Então, os cuidadores se saem super bem, assim, ajuda a gente bastante mesmo. Quanto tempo tem esse projeto já? Esse projeto, ele iniciou dia 11 de agosto de 2014, né, que a gente fez a primeira visita, e a gente já vinha organizando ele há uns 2 meses, né. Eu já era enfermeira ali da internação, né, do cuidado paliativo, e o Dr. Luiz e a doutora Sarita já eram médicos também ali do hospital. E veio mais um psicólogo, mais uma assistente social e a fisioterapeuta para fazer parte dessa equipe. Porque a assistente social precisa visitar, avaliar qual a condição, inclusive da família receber ou não esse treinamento, né? É muito delicada essa relação. A gente faz uma avaliação assim global, né? De toda a dinâmica familiar, né? Principalmente, a gente faz sempre questão de estar indo toda a equipe numa primeira visita no domicílio, porque cada um tem a sua avaliação diferenciada. Né? Então, o serviço social, ele já foca no cuidador, né, para ver as demandas que tem. Eu e o médico na parte clínica, né, o psicólogo já vai observando a nossa conversa e ver se tem alguma demanda para psicologia. Então, é muito dinâmica a nossa visita. Agora, Landina, só lembrando que esses pacientes já são pacientes que passaram pelo hospital, pelo ambulatório, muitas vezes pelo centro cirúrgico do hospital. Então, eles já conhecem a filosofia, né? Porque aí não parece uma invasão. Não, chegou uma equipe aqui, está invadindo a sua casa. Não, e a gente, assim, eles já conhecem toda essa filosofia do amor que o hospital tem, né? E, na verdade, a gente, na primeira visita, quando é colocado esse serviço, a gente não impõe ao paciente. Eles, no termo nosso de consentimento para a gente estar visitando, a gente coloca que um dos critérios é a aceitação do paciente e do familiar. Né? E esse paciente, mesmo que a gente vá até o domicílio, nós temos o Hospital São Judas Tadeu, que é o nosso suporte, né? A nossa equipe é ali. Então, tudo que a gente precisa de um sintoma que não está controlado, né, que a gente não consegue em casa, ou que o cuidador está numa sobrecarga, né, para cuidar desse paciente, então a gente encaminha ele novamente para uma reinternação. Quantos pacientes já passaram aí nesses quase 2 anos? Nesse momento, a gente está com 43 pacientes, mas... 43 domicílios? Isso. Mas todos em Barretos? Não, a gente faz Barretos e mais 17 cidades. Mais 17 São cidades. 18 municípios que faz parte da Diretoria Regional de Saúde. Mas já passaram pela gente 172 pacientes. É muita gente, né? Bastante gente. E aqui eu tô lendo aqui no nosso... O produtor escreve um guiazinho aqui pra gente, eu tô lendo assim, que tem o projeto de matriciamento. O que é matriciamento? Isso. O matriciamento, resumindo assim em poucas palavras para entender, ele é um conjunto de ações, né, de uma equipe especializada, no nosso caso, né, que é o cuidado paliativo, que trabalha com educação e suporte para outras equipes. Então, no caso, para nós, o matriciamento, a gente vai trabalhar com a equipe do município, né, para estar nos ajudando a cuidar desse paciente. Os municípios dessa região, que você falou que já tem 17 municípios sendo atendidos. São 18, né, 18. Com Barretos. Isso. Alguns têm saúde da família, por exemplo. Sim, né? Tem a estratégia de saúde da família. E aí a estratégia de saúde da família é uma forma de ficar mais próxima à prefeitura, à saúde básica porque essa da equipe população. Tá ali junto, né, aí vocês atuam junto com essas equipes? Sim, hoje a gente está assim, com o projeto já para começar esses treinamentos, mas já faz algum tempo que alguns municípios a gente tem um vínculo muito bom com a equipe e já aconteceu do paciente permanecer em casa até para o falecimento com o apoio da equipe do município. Da equipe local. Então, o nosso suporte, o apoio do município e mais o apoio da família. Então, a gente conseguiu deixar esse paciente, né, claro que a gente pensa, se o paciente, né,
querer falecer em casa, então a gente pensa em fazer de tudo para conseguir. E para as famílias, você sente que isso é reconfortante, ter aquela pessoa ali do lado Muito. E não longe, Muito. a 100, 150 quilômetros num hospital? Muito. Eles ficam assim, lisonjeados com a nossa visita. Eles acham que eles se sentem muito, muito mais acolhidos, mais abraçados, assim, porque e a todo momento eles podem ter um contato com a gente direto num telefone também. Então, eles ficam muito bem, assim, com o paciente. Mas quem que atende o telefone? Assim, na verdade, no geral, é toda a equipe. O telefone acaba ficando comigo, com a assistente social. Mas é 24 horas, imagino então, eu. o telefone fica das 7 até as 5, né, que é o meu horário, no caso. O pessoal, o médico também fica esse horário. E aí, a gente também orienta bastante na primeira visita que, de toda forma, durante a noite, final de semana ou feriado, eles podem estar entrando em contato com a unidade de cuidado paliativo, pedir para falar com a enfermeira do plantão, explicar que é um paciente da visita domiciliar. E ela vai ter e ela já lá. sabe, porque a gente deixa, né, uma lista de pacientes que estão incluídos na visita. Então, ela já sabe como orientar esse paciente. Se é um caso de ter que trazer esse paciente para o CIAP, né? Ou se é um caso de só orientar alguma medicação, se está com náusea, vômito. E eu imagino que as dúvidas devam ser as mais variadas possíveis. São muitas, muitas, muitas variadas. E, inclusive, apego, às vezes, só de querer ouvir que está fazendo a coisa certa. Às vezes é uma conversa, assim, que você tem no telefone, aí o acompanhante acalma, não é um sintoma tão de emergência para estar correndo, para estar fazendo alguma coisa. É só você dar uma tranquilizada, eles já se sentem super bem. Só do paciente, às vezes, ver que a família ligou pra gente, conversou, eles já ficam mais tranquilos. Landina, você falando assim, me parece tão óbvio que é melhor o paciente, se puder, se tiver condições. Isso. E se a família tiver também alguém que consiga cuidar, é tão melhor ir para casa, né? Melhor ir para casa. Você que está desde o comecinho do projeto, há quase 2 anos, é satisfatório para você como profissional? É muito satisfatório, é muito. Porque, assim, só para quem vivencia, tem a experiência, sabe, assim, falar o quanto é prazeroso ver a família e o paciente, como eles ficam bem. E é uma coisa que, mesmo que o paciente faleça, que infelizmente acontece nesses casos, ele falece no lar, né? Isso. Com a família. Isso. E ele, assim, hoje a gente fala muito, né, fala de óbito no domicílio, mas a gente também foca bastante de lugar de preferência do paciente ou da família. Então, mesmo que esse paciente a gente perceba que ele está num processo de final de vida e que a gente converse com a família e eles consigam manter esse paciente até quase no final da vida dele em casa, mas que no momento a gente orienta bastante os sintomas, né? E a família fala, olha, só que na hora que chegar o momento eu não quero que ele fique em casa, ou ele mesmo manifesta. Aí a gente orienta em encaminhar. Então é tudo bem organizado, conversado, né? A comunicação entre a equipe, tanto a da visita domiciliar quanto a da unidade de cuidado paliativo, quanto a família é muito boa, assim. Tina, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns. Obrigada. E que Deus continue te dando força aí para você continuar com esse projeto, porque é tão importante. Obrigada, tá muito bom? mesmo. Obrigada. E é assim nosso programa, mostrando as ações, os projetos que acontecem no Hospital de Câncer de Barretos para difundir o amor em qualquer momento da vida das pessoas que passam por um câncer. Se você quer saber mais, hcancerbarretos.com.br. A gente se vê na próxima.